Omar, ¿recuerda cuando fue la foto? Sí, mijo, sí recuerdo, fue en Cayambe en el 2020. Ya, Dios, mamá. Sí, gracias a Dios. Muchas felicitaciones, mijo. Te felicito, Gracias, mijo. madrecita linda. He was never in doubt, I was always a blue. Moisés Caicedo, menino que hoje vale quase 1 bilhão, já foi um moleque das ruas. Um menino da terra dos tupiniquins que jogava bola descalço. E hoje o equatoriano desfila o seu bom futebol na liga mais competitiva do mundo. Moisés Caicedo é daquele tipo de jogador raiz que acabava o dia ou a noite com um pé cheio de bolhas e conversando besteira em alguma calçada. E algumas vezes saía até chorando por arrancar a tampa do dedão. Eu jogava futebol com as crianças mais velhas, jogava com os amigos dos meus irmãos, que me faziam chorar, me chutavam muito forte, não aliviavam em nada pra mim. Relembrou Moisés Caicedo da sua infância. Não pense que ele se lembra disso com tristeza de ter sido maltratado ou algo do tipo. O equatoriano se lembra disso com muitas risadas dessa boa época de sua vida. Ainda mais se comparar com a sua vida de agora. Titular da Copa do Mundo do Catar pelo Equador com apenas 21 anos. Titular de um dos times mais tradicionais da Premier League, disputado por gigantes como United, Liverpool e Chelsea, tendo a opção de escolha diante desses grandes. E não é pra menos. Caicedo é um volante de muita intensidade e raça, daqueles que correm o campo todo, um verdadeiro cão de guarda para sua zaga, dando botes firmes e leais nos adversários para depois sair jogando com uma categoria refinada. Apesar de um pouco atrapalhado em alguns momentos, e assim como Casemiro e Fabinho, tem aquela lapada de fora da área que dá trabalho para qualquer goleiro, estilo bem parecido com o de seus ídolos. Kanté é um jogador que sempre joga pelo time. Pogba tem um estilo de jogo que eu gosto muito, disse o volante. Caicedo conseguiu ultrapassar os seus ídolos, e a disputa por ele ficou tão acirrada que o United decidiu meter marcha, vendo que o Chelsea e Liverpool nitidamente têm um problema entre si. O Liverpool estava atrás de Romeu Lavia para substituir Henderson e o Chelsea de Caicedo para substituir Kanté. E do nada decidiram inverter as bolas e investir um no jogador do outro. Obviamente, os dois precisam muito de meio-campistas, e isso acabou aumentando em muitos valores nessa brincadeira. As discussões rapidamente romperam a barreira dos 100 milhões, uma oferta final, um cheque-mate, uma oferta de 128 milhões de libras pelo volante. E o Chelsea meteu o louco e decidiu cobrir a oferta por 133 milhões de libras, e a decisão da corrida ficou nas mãos do garoto. Agora aquele garoto pobre que saiu das ruas do Equador teria de escolher um entre dois dos maiores times de futebol do planeta, e acabou escolhendo pelo Chelsea, se tornando a contratação mais cara da história da Premier League e uma das 5 mais caras da história do futebol. O mercado da Inglaterra está de fato em chamas. Toda hora saem uns 100 milhões pra cá, 100 pra lá, e ninguém nunca erra o Pix pra cair um desses valores na minha conta. Aliás, o Chelsea é sem dúvidas o time que mais tem gastado dinheiro nessas temporadas. Só na passada foram 600 milhões de libras. E a maioria dessas contratações jovens muito promissores, como Noni Madueke, Mykhailo Mudryk e o volante Enzo Fernandes, que foi destaque da Argentina na Copa do Mundo. Claro, ter grandes jogadores não significa que você tem um grande time, e isso se refletiu na temporada do clube londrino, que não conseguiu nem se classificar para a Conference League, a liga do terceiro escalão do futebol europeu, o que promete ser diferente agora com a liderança de Maurício Pochettino. Eu sinceramente tenho lá minhas dúvidas, vamos ter que esperar para ver, mas isso vai ser um grande prazer para nós brasileiros. O Chelsea também tem investido muito nos brazucas ultimamente, começando pelo velhote Thiago Silva, chutado pelo PSG. Agora também temos Andrei Santos do Vasco e, além de Ângelo, o promissor David Washington. Provavelmente Caicedo vai até se sentir em casa com tantos sul-americanos no time. E se caso a carência venha visitar sua porta, ele tem sua namorada para relembrar os velhos tempos no Equador. Paola Salazar, modelo com quem está namorando há 5 anos, desde que eram adolescentes. Ela está com ele desde um período na vida onde as coisas estavam começando a mudar. Ele já estava jogando pelo Independiente del Valle. Na verdade, o volante já estava no clube desde os 13. E apenas um ano depois do início do namoro, aos 17, o treinador o promoveu para o time titular, fazendo parte do elenco que venceu a Sul-Americana para cima do Colón na final. E no ano seguinte, na Liberta, as coisas foram ainda melhores. Titular, jogando muito contra o Júnior Barranquilla e contra o Flamengo na goleada por 5-0. Inclusive, fez um gol e deu uma assistência naquela vitória esmagadora. E claro, teve que ser convocado para a seleção do Equador, que estava precisando muito de uma mão para se classificar para a Copa. Vou te falar a verdade, eu já sonhei com isso, ser um jogador profissional, jogar no Independiente
Independente Del Valle, mas eu nunca imaginei ser titular da seleção com 18 anos. Pois é, essa é uma das magias do futebol. De uma hora para outra, a vida do jovem equatoriano deu uma girada maluca, que o colocou no topo da cadeia alimentar. Mesmo assim, ele nunca se esqueceu de suas origens em Santo Domingo, um lugar quieto e muito perigoso, cheio de facções e gangues. O filho mais novo de uma família com 9 irmãos, o volante lembra que a família queria se mudar do local. O problema é que faltava dinheiro para isso. Felizmente, aos trancos e barrancos, eles sobreviveram àquele lugar e tiveram a bola como uma grande companheira nesse momento difícil da vida. E foi justamente a Redonda que proporcionou a todos, por meio do caçula, uma mudança drástica de vida. Por isso, sempre que pode, Caicedo volta à sua cidade natal para ajudar a financiar construções que beneficiam os esportes para os mais jovens. E quase sempre aproveita para bater uma bolinha no local. O garoto, assim como seu ídolo N'Golo Kanté, é um exemplo de humildade. Caicedo parece daquele tipo de cara que nunca torceríamos contra. Mas os ingleses estão de fato malucos, gastando muita grana em qualquer jogador. Caicedo tem sim lá suas condições para se tornar um grande jogador e fora da curva, como Casemiro, Kanté, Fabinho e outros volantes. Mas ele ainda não é. Bem, é a nova ordem do futebol mundial. Quanto mais promissor e mais jovem, mais caro. O novo trio de meio-campos do Real Madrid, por exemplo, custou aos cofres merengues mais de 213 milhões de euros, sem contar as bonificações possíveis futuras. O último trio de meio-campistas que ganhou 5 Champions League custou algo em torno de 81 milhões. É uma diferença surreal. E quem mais saiu ganhando nessa história foi o Bridgestone, que pagou apenas 4,5 milhões de libras pelo equatoriano e agora está embolsando 133 milhões. Mas que baita negócio! Nos últimos dias, realmente tivemos notícias bombásticas no mercado da bola e que podem mudar as ligas para sempre, como a possível ida de Paquetá ao Manchester City, que pode custar quase o que custou Moisés Caicedo ao Chelsea. A oferta, que começou em 80 milhões ao West Ham, já subiu para 113 milhões de libras. Nesse momento, com certeza, a nacionalidade de um jogador conta muito, e Paquetá, por ser brasileiro e fazer parte de um elenco de Copa do Mundo da seleção mais importante do mundo, teve o seu preço super inflacionado. Mas realmente me espanta ver Moisés Caicedo, um garoto equatoriano e que saiu praticamente do nada, se tornar a contratação mais cara da Premier League. Moisés Caicedo realmente pode daqui a um tempo se tornar um jogador de classe mundial. Ele realmente provou seu potencial aqui na América Latina, depois na Copa do Mundo e depois pelo Bridgestone, se tornando titular absoluto em um time que incomodou e muito na liga passada. Caicedo já se despediu do seu antigo clube e talvez realmente o Chelsea estivesse em seu coração, porque anos atrás ele fez uma foto icônica com sua mãe em um porta-malas de um carro. E adivinha qual camiseta ele estava vestindo? Sim, a do Chelsea, mesmo que ele nem sonhasse que um dia jogaria lá. E agora, anos depois, passa um filme na cabeça de Moisés Caicedo. E ao lado de sua mãe, que ele tanto valoriza, eles fazem um rework dessa foto icônica, mostrando que realmente com trabalho duro e muita determinação você pode chegar aonde quiser. Esse é o legado de Moisés Caicedo, o volante que saiu do nada para se tornar a contratação mais cara da história da Premier League. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Caicedo tem potencial para se tornar um dos grandes da história do meio-campo? Ou será que esse cara vai flopar e deixar os Blues no prejuízo? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade já sabe. E se quiser entender os detalhes da negociação entre West Ham e Manchester City por Lucas Paquetá, eu vou deixar no card. Espero lá, aquele abraço e tchau!